Existem trabalhos que ninguém quer. A circular noturna da Zona Leste era um deles. Das 23 às 5 horas da manhã, um ônibus velho percorria ruas vazias transportando os esquecidos da cidade. Ricardo tinha 38 anos quando aceitou dirigir essa linha. 3 anos antes, ele havia perdido tudo. A carreira, a família, a filha. O álcool destruiu sua vida em menos de um ano. Um acidente, um divórcio, a perda da guarda. Agora, com 90 dias de sobriedade, ele dirigia pela madrugada tentando reconstruir o que restava de si mesmo. Os passageiros eram sempre os mesmos. Dona Célia, 64 anos, voltando de turnos duplos limpando hospitais. Jefferson e Marcos, pintores jovens que trabalhavam de madrugada sonhando com um futuro melhor. Amanda, uma enfermeira de 26 anos que chorava todas as noites por pacientes que não conseguiu salvar. Ricardo os observava em silêncio, cada um carregando seu próprio peso, cada um invisível para o mundo, mas ali, naquele ônibus noturno, eles existiam. Mas havia um passageiro diferente. Todas as noites, exatamente à meia-noite, no mesmo ponto sem iluminação, um homem esperava. Terno escuro, maleta de couro completamente imóvel. Quando Ricardo parava, ele subia sem dizer nada, sentava no último banco e ficava parado como uma estátua, até o fim da primeira volta. Então se levantava, caminhava até a porta, olhava para Ricardo com olhos profundamente tristes e dizia apenas, mesma de sempre, e desaparecia na escuridão. Isso aconteceu por 3 semanas seguidas. Sempre igual, sempre à meia-noite, sempre a mesma frase. Ricardo tentou conversar. Perguntou o nome dele. O homem respondeu. Nomes não importam mais. Perguntou para onde ia. Ele disse, para o mesmo lugar que você. Para longe do que fizemos. Ricardo sentiu um arrepio. Como ele sabia? Numa noite chuvosa, o ônibus estava vazio. Apenas Ricardo e a estrada molhada. Quando chegou ao ponto da meia-noite, pensou em passar direto, mas o homem estava lá, encharcado, imóvel sob a chuva, esperando. Ricardo parou. Ele subiu completamente molhado, sentou no fundo e, pela primeira vez em 3 semanas, Ricardo viu algo diferente no reflexo do vidro. O homem estava chorando. Quando chegou a hora de descer, ele parou ao lado de Ricardo e disse, você também perdeu alguém, não foi? Ricardo não respondeu. Não conseguiu. O homem desceu na chuva e Ricardo ficou ali, percebendo que aquele passageiro misterioso sabia algo sobre ele, algo que ele tentava esquecer todas as noites. Ricardo não conseguiu parar de pensar naquela pergunta. Você também perdeu alguém, não foi? A resposta estava trancada dentro dele há 3 anos. Uma memória que ele tentava afogar em cada turno noturno, em cada quilômetro rodado na escuridão. Na noite seguinte, Ricardo chegou ao ponto da meia-noite com o coração acelerado. Ele precisava de respostas. O homem estava lá, como sempre. Subiu, sentou no fundo. Mas dessa vez, Ricardo não continuou dirigindo. Parou o ônibus no meio da rua vazia, levantou-se e caminhou até o fundo. Sentou-se na frente do homem. Quem é você? Ricardo perguntou. O homem o olhou com aqueles olhos tristes e respondeu. Alguém que conhece o peso da culpa. Como você sabe sobre mim? Porque eu vejo em você o que vejo em mim. Um homem dirigindo pela noite, tentando escapar do que fez durante o dia. Ricardo sentiu as mãos tremerem. 3 anos atrás, o homem continuou, você bateu o carro, estava bêbado, sua filha estava no banco de trás. Ricardo fechou os olhos com força, a dor voltando como uma lâmina. Ela sobreviveu, o homem disse. Mas você perdeu o direito de vê-la, e desde então você dirige todas as noites tentando punir a si mesmo. Tentando pagar uma dívida que nunca acaba. Ricardo abriu os olhos, lágrimas descendo. Como você sabe disso? O homem abriu a maleta pela primeira vez. Dentro, apenas uma fotografia antiga. Ele mostrou para Ricardo. Era a foto de um menino.
8 anos. Sorrindo. 20 anos atrás, o homem disse com voz embargada. Eu dirigi bêbado. Bati numa van escolar. 3 crianças morreram. Uma delas era meu próprio filho, que estava comigo no carro. O silêncio no ônibus era absoluto. Passei 15 anos na prisão, ele continuou. Saí há 5 anos. E desde então, todas as noites à meia-noite, eu subo neste ônibus, na mesma hora em que aconteceu o acidente, e desço no mesmo lugar onde tudo terminou. Ricardo olhou para aquele homem e viu um espelho. Um reflexo do que ele poderia ter se tornado, do que ainda poderia se tornar. Você sobe neste ônibus esperando o quê? Ricardo perguntou. Punição, o homem respondeu. Todas as noites eu revivo aquele momento. Todas as noites eu carrego meu filho até aquele ponto. Todas as noites eu tento refazer o que não pode ser refeito. E funciona. O homem balançou a cabeça. Não. A culpa continua. A dor continua. Mas eu não sei fazer diferente. Ricardo voltou para o banco do motorista. Ligou o ônibus. Continuou a rota em silêncio. Quando chegou ao ponto onde o homem sempre descia, ele parou. Abriu as portas. Mas antes que o homem saísse, Ricardo disse: Sua filha está viva? O homem virou-se. Ela está casada agora. Tem 2 filhos. Eu nunca a procurei. Não mereço. Ricardo respirou fundo. A minha faz 9 anos semana que vem. Eu sei porque a mãe dela posta fotos nas redes sociais. Eu olho todas as noites antes de começar o turno, mas nunca tive coragem de mandar uma mensagem. Os 2 homens se olharam. 2 vidas destruídas pelo mesmo erro. 2 prisões diferentes para a mesma culpa. Quantas noites mais você vai subir neste ônibus? Ricardo perguntou. Quantas noites mais você vai dirigir fugindo dela? O homem respondeu. Nenhum dos 2 tinha resposta. O homem desceu. Ricardo fechou as portas e continuou a rota. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em 3 anos, Ricardo percebeu que dirigir pela escuridão não o afastava da culpa. Apenas o mantinha preso nela. Naquela noite, Ricardo não conseguiu terminar o turno. Às 3 da manhã, ele parou o ônibus numa rua vazia, desligou o motor e chorou. Chorou pela filha que não via há 3 anos. Chorou pelo homem que encontrava à meia-noite. Chorou por todos os passageiros invisíveis que transportava todas as noites, cada um carregando um peso que o mundo fingia não ver. Mas principalmente chorou porque percebeu algo terrível. Ele estava se tornando aquele homem, preso num loop eterno de autopunição, revivendo a mesma culpa, dirigindo pela mesma escuridão, sem nunca realmente seguir em frente. Na noite seguinte, Ricardo chegou ao ponto da meia-noite com uma decisão tomada. O homem estava lá, como sempre. Ele subiu, mas dessa vez Ricardo não esperou ele se sentar. Parou o ônibus imediatamente. Hoje não, Ricardo disse. Hoje você vai descer comigo. O homem olhou confuso. Nós 2 vamos sair deste ônibus, agora. Ricardo desligou tudo, levantou-se e desceu. O homem hesitou, mas o seguiu. Eles ficaram parados na rua vazia, sob a luz fraca de um poste solitário. 20 anos você carrega isso, Ricardo disse. 3 anos eu carrego o meu. E onde isso nos levou? Eu dirijo um ônibus fugindo da minha filha. Você sobe nele toda noite, revivendo a morte do seu filho. Quando isso termina? O homem não respondeu. Nunca, Ricardo continuou. Nunca termina se nós não deixarmos. Ricardo tirou do bolso o celular. Abriu uma mensagem que havia escrito há meses, mas nunca enviado, para a mãe da filha. Eu sei que não mereço, mas queria mandar parabéns para a nossa filha. Ela está fazendo 9 anos. Diga que o pai dela pensa nela todos os dias. Ele olhou para aquela mensagem por longos segundos, o dedo tremendo sobre o botão de enviar. Eu não posso desfazer o que fiz, ele disse. Não posso voltar no tempo, mas posso parar de me punir tanto que esqueço de tentar ser melhor. E apertou enviar.
O homem ao lado dele estava chorando. Eu não tenho essa coragem, ele disse. Tem sim, Ricardo respondeu. Você só esqueceu. 20 anos é tempo demais carregando mortos. Hora de tentar viver com os vivos. O homem olhou para Ricardo, depois para a maleta que carregava há tanto tempo. Lentamente, ele a abriu. Tirou a foto do filho. Olhou para ela uma última vez e a guardou no bolso do paletó, perto do coração. Fechou a maleta vazia. Eu não sei se consigo, ele sussurrou. Ninguém sabe, Ricardo disse. Mas a gente tenta. Todo dia, um pouco. Naquela noite, o homem não subiu no ônibus. Ele ficou parado naquele ponto, segurando a maleta vazia, vendo Ricardo partir pela última vez. Ricardo olhou pelo retrovisor e viu quando o homem virou as costas e caminhou na direção oposta, para longe daquele ponto, para longe daquele ritual de 20 anos. 3 dias depois, Ricardo recebeu uma resposta da mãe da filha. Ela pergunta por você às vezes. Talvez possamos conversar. Não era perdão, não era garantia, mas era uma porta, uma pequena fresta de luz. Ricardo continuou dirigindo a circular noturna. Dona Célia ainda subia às 23h17. Os pintores ainda riam no fundo do ônibus. Amanda ainda aparecia de vez em quando, mas agora sem lágrimas. E o ponto da meia-noite permanecia vazio. Até que uma noite, semanas depois, Ricardo viu alguém esperando naquele ponto. Seu coração acelerou. Seria ele. Mas quando parou, viu que era um homem diferente, mais jovem, olhos igualmente perdidos. Ele subiu, sentou no fundo e ficou em silêncio. Ricardo olhou pelo retrovisor e entendeu. Aquele ônibus sempre seria isso. Um lugar onde os perdidos pudessem existir, onde os invisíveis fossem vistos, onde a escuridão, por algumas horas, fosse menos solitária e talvez, apenas talvez, onde alguns encontrassem forças para tentar de novo. Porque superação não é esquecer o que fizemos, é escolher, todo dia, ser um pouco melhor do que éramos ontem, mesmo quando dirigimos pela madrugada, mesmo quando carregamos culpas que parecem eternas. A linha noturna continua rodando e sempre haverá alguém esperando no ponto da meia-noite. Mas agora, Ricardo sabe, seu trabalho não é apenas transportar pessoas, é lembrá-las de que ainda existe um caminho de volta.